ao podcast Líder AAA. Eu sou Caroline Marcon, consultora organizacional, coach executiva e autora do livro O Poder dos Times AAA. O meu convidado de hoje é o querido Eric Loureiro. Eric é empresário, fundador do Instituto Elos, treinador comportamental internacional e especialista em reprogramação da mente inconsciente. Treinador de atletas e líderes de alta performance, Eric já treinou mais de 47 mil pessoas nos seus programas no Brasil e em toda a América Latina. Formado pelo co-criador da PNL, ou Programação Neurolinguística, John Grinder, Eric faz parte da equipe de mentores de John, responsável por formar treinadores de PNL em 33 países. Seja muito bem-vindo, Eric. Obrigado, Carol. Obrigado. Gratidão, viu? Uma honra estar aqui com você. É bom demais servir sua galera aqui também. Ah, que legal. Líderes AAA, vamos colocar ainda mais chacoalhada aí no cérebro dessa rapaziada. Exatamente. Tem espaço e com certeza tem interesse, Eric. Sim. Acho que o teu trabalho, ele ajuda tanto, uma vez que a gente descobre que tem ali um potencial de melhorar ainda mais de uma maneira que você não conhece. E a gente tem um potencial imenso, né, no nosso cérebro. Muito, muito grande. Muito maior do que a gente imagina, na verdade. Exato. Então, eu tô também louca para te ouvir a respeito disso, porque eu acho que é isso que a gente quer. A gente quer liberar mais o potencial das pessoas. E eu vi recentemente, Eric, um programa teu, no teu podcast, que falava o seguinte: sua mente não está programada para o sucesso. E eu achei sensacional a gente poder entender, então, qual é a programação da nossa mente primitiva e por que ela não está programada para o sucesso. Pois é, perturbador saber disso, né? Ao mesmo tempo é uma oportunidade, né? Exatamente, deliciosamente perturbador. Isso. Nossa mente não está programada para o sucesso pela base dela, porque tudo que a gente hoje chama de sucesso são construções, né? Ser rico, bem-sucedido, não sei quantos funcionários, unidades em várias cidades ou vários países e tudo mais, né? Do ponto de vista única e exclusivamente da mente inconsciente, da nossa mente humana, isso tudo é uma construção, porque na verdade ela está programada na base da base para nos manter íntegros, manter a gente íntegro fisicamente, emocionalmente e mentalmente. Então, quando às vezes a gente fala, não consigo entender, por mais que eu me esforce, ou por mais que um líder meu tente se esforçar conscientemente, parece que a gente não consegue produzir uma mudança comportamental. Isso é muito real. Todo mundo tem essa sensação de saber o que tem que ser feito, saber qual que seria o caminho da mudança, sabe da importância da mudança, já explicou, já entendeu, já percorreu todo esse negócio, mas na hora do vamos ver, do comportamento, da atitude, da execução, de novo cai nas mesmas coisas e não faz, e de novo, e de novo, e de novo. E aí vê e quer mudar e não faz de novo, e continua fazendo isso. E passa o resto da vida na luta entre a mente consciente, que quer produzir uma mudança comportamental, e o inconsciente, a mente inconsciente, que está programada para esse instinto de sobrevivência, esse instinto básico nosso, e que no final das contas, se ter mais dinheiro, mais sucesso, mais cargo, mais status, não representa um risco da integridade? Da sobrevivência? Não está nem aí. Isso justifica, então, Eric, porque quando a gente chega num lugar de conforto, um certo padrão de vida, parece que a energia para dar o próximo passo, ela diminui. Diminui, exatamente. Perdão. Diminui. O que acontece é o seguinte, quando perde essa motivação do risco, do crescimento, a gente está na zona de sobrevivência muitas vezes no começo da carreira ou no começo de uma empresa, né? Aí vai crescendo e tá cheio do combustível do gás para poder decolar. E aí tem um motivo muito forte. Aí sim a mente inconsciente ela tem um risco. Aí ela entende que há um motivador, que pode ser uma ameaça ali negativa para ela provisoriamente, mas tem um motivador ali. E vem achando recurso onde não tem ideia, um esforço, uma energia, um gás, uma adrenalina, uma motivação, tem motivo para ação, tem motivo todos os dias para entrar em ação de jeito diferente, então está muito fora da zona de conforto ali do comodismo. E aí vem nessa trajetória de crescendo. Quando entra num patamar minimamente confortável e cômodo, já esse risco, essa motivação, ela cessa. E aí vira uma opção.
O que é muito maluco, porque numa primeira parte do processo não é uma opção você se esforçar, mudar, agir além de uma alta performance, uma super performance, além do padrão. Não é uma escolha, é uma questão de, cara, se eu não fizer instintivo. isso... Exato, se eu não fizer isso, eu não consigo. Se eu não fizer isso, a empresa não para de pé. Se eu não fizer isso, a operação não para de pé. Então é como se o tempo todo tivesse uma impossibilidade de escolha. Depois de um tempo, quando meio que a coisa estabilizou, aí passa a ser uma escolha se eu vou operar nesse grau de performance ou não. Só que aí passa a ser uma escolha de correr atrás do positivo. Putz, correr atrás do positivo é desafiador, porque não necessariamente a minha vida está em risco. E aí é fácil dar uma encostadinha e falar, cara, tá meio... Amanhã eu faço. Sabe quem mexeu no meu queijo? Aquela história do... Sei. Tá confortável. Putz, pode até ser que não tá tão bom quanto estava um tempinho atrás, as variáveis começam a mudar, o mercado começa a mudar, a pessoa começa a ver umas mudanças, mas ela fala, cara, mas ainda tá bem, ainda tá funcionando, tá funcionando. Aí a pessoa, ela pode ou não continuar naquele gás, naquela adrenalina, buscando o próximo patamar. Aí fácil o inconsciente não colaborar, né? É interessante, Eric, porque eu te ouvindo falar, eu lembro de exemplos de clientes durante a pandemia, que é uma coisa que todo mundo consegue lembrar, né? Eu tinha alguns clientes da área de saúde. E esses clientes estavam vivendo situações extremamente desafiadoras. Imagina 2020... aquele boom nos hospitais, a gente não sabendo o que fazer com as pessoas, faltando respiradores, faltando vacinas, até antes das vacinas chegarem, faltando profissionais especializados na área de saúde. E eu tinha vários clientes, diretores, presidentes de hospitais e tal, que precisavam manter aquelas estruturas funcionando. Eles fizeram os anos de maior engajamento profissional da história daquelas organizações. Onde tudo jogava, entre aspas, contra, né? Porque você tinha um inimigo a vencer, que era o coronavírus, você tinha uma série de desafios, mas assim, eu lembro que eu fazia a mentoria de alguns desses executivos cedinho de manhã, porque eles chegavam no hospital 8 da manhã e ficavam até 11 da noite. E eles vinham para a sessão comigo, ou 7 horas da manhã, online, com uma cara boa, as mulheres maquiadas, eu dizia, não é possível, né? Estão enfrentando, né? Que sai essa energia para chegar e me contar, ontem a gente teve essa vitória, ontem a gente fez um war room, um cenário de... Era meio coisa de cenário de guerra mesmo, né? E super energizados. E depois que a empresa saiu dessa situação, parece que essa energia cessou. Muda tudo. Não é? O que acontece no cérebro da gente nesses momentos de maior crise? É que nem a gente no final de semana, quando pega, tô cansado na sexta-feira, eu vou pegar esse final de semana para descansar do começo ao fim, né? Porque segunda-feira eu tenho que chegar zerado. Aí se passou o final de semana inteiro descansando mesmo, eu não sei nem o que quer fazer isso faz um tempo, mas dizem que existe essa parada. Dizem que existe. Dizem que há a possibilidade do final de semana inteiro descansando. Mas a pessoa fica lá o final de semana inteiro jogado que nem bolinho de carne no sofá, só querendo descansar o final de semana inteiro. Chega na segunda-feira, tá mais cansado do que estava na sexta. Já reparou? Por quê? Porque todo o processo bioquímico, todos os neurotransmissores do cérebro começam a se acomodar naquele estado. Vou descansar sábado e domingo o dia inteiro, não quero saber de mais nada, vou dormir até a hora que eu quiser dormir, não sei o que lá, e vou dormir quantas horas eu quiser. Até certo ponto, recupera um pouquinho do sono, é bacana, é bom e tal. Mas via de regra, quanto mais dormir, mais sono vai ter. Quanto mais descansar, mais difícil vai ser de romper essa paralisia, essa inércia do cansaço ali, do descanso ali. Então, o que acontece com esse pessoal e o que acontece com a nossa mente é exatamente a mesma coisa. Depois de um tempo, quando a gente entra em movimento, e aí, daí começam a vir as emoções todas, com essa galera nessa adrenalina toda, né? E emoção vem daí, né? Vem de emover e vem do movimento mesmo, né? Então, quando começa a ter o movimento, começa a vir as emoções, começa a mudar a bioquímica do corpo, é engraçado porque quem olha de fora fala, cara, mas deve estar super pesado tudo que vocês estão fazendo, tanto movimento, tantas horas trabalhando. Mas a verdade é que depois que entrou no fluxo, não é mais pesado. É muito mais fácil sustentar essa inércia do movimento do que o contrário, que se eu tenho que acelerar todo o meu mecanismo bioquímico para eu conseguir dar conta de um desafio. Então, no final das contas, quando está tudo contra ao redor, do lado de fora, geralmente é quando tudo a favor começa a surgir dentro da pessoa. Porque ela começa a entrar numa frequência mental diferente.
uma unidade de esforço já não é mais nada para ela, porque ela já está vindo de uma sequência de muitas unidades de esforço. Quando a pessoa está com a bioquímica dela funcionando bem, a adrenalina ativa ali, ela está se sentindo feliz, porque ali, apesar dos desafios, eles estavam movidos por uma grande sensação de propósito, de missão, não é? Isso. E isso traz ali uma sensação de abastecimento, de plenitude, traz uma ocitocina, de empatia pelos outros, de carinho pelos outros, colaboração. Confiança. Isso, a gente tem que trabalhar em equipe, senão, cara, a gente não sobrevive. E aí tudo isso começa a gerar uma bioquímica que é muito fácil se manter desse jeito. Eu costumo dizer, Carol, nos meus treinamentos, que nada une mais um grupo do que ter um inimigo em comum. Exato. E quando esses caras tinham ali tanta ameaça, um inimigo em comum tão pesado, tão forte, eles não tinham outra opção a não ser se conectarem. Se juntar, né? Uhum. E aí eles se juntam, se conectam, não tem outra opção a não ser entrar em ação, entram em ação, e aí eles já nem sentem mais aquilo. Agora, se tiver agora que, sei lá, a situação estabilizou um pouquinho mais, se você for visitar algumas dessas empresas, eles devem estar tendo mais dificuldade de conectar uns com os outros do que tinham naquela época. Porque falta Não esse propósito maior. Exato. Ainda que a organização continue sendo de saúde, continue servindo, né, para cuidar das pessoas, o senso de urgência é outro. É outro. E outra, né? Ali eles estavam lembrando do propósito na cara deles ali todos os dias, né? Hoje é muito fácil eles se esquecerem desse senso, desse propósito que estava presente naquele momento e a briga de um com o outro, porque um negocinho salarial, porque um negocinho que aconteceu com fulano, uma historinha de fulano com Beltrano lá, essas coisinhas que são tão pequenas que naquele momento não tinha nem espaço para um negócio desse, agora essas coisinhas pequenas começam a tomar conta. De novo, né? Quando a gente entra na coisa da sobrevivência, do modo sobrevivência, o cérebro arranca performances que no dia a dia não arranca. E quando não arranca essa performance altíssima, começa a dar espaço para um monte de distração, de bobagem, de briguinha aqui, briguinha ali, picuinha aqui, outra ali, entende? E aí, no final das contas, eu começo a usar uma parte do meu cérebro muito menos do que eu poderia usar se eu estivesse aprendendo a dominar essa mente inconsciente, né? Agora, esse estágio que a gente fica de alta adrenalina, dopamina, né, você a mil, ele é sustentável? Como que eu faço isso? Ele é sustentável desde que eu saiba como que eu domino esses gatilhos. Nossa mente, principalmente nossa mente inconsciente, ela opera com base em gatilhos. Óbvio, a nossa mente consciente requer descanso. Nossa mente inconsciente não descansa nunca. Se descansasse, nosso coração parava de bater quando a gente está dormindo. A gente não sonhava, e todo mundo sonha, por mais que algumas pessoas tenham dificuldade de se lembrar do sonho. Sonhar, todo mundo sonha. Mas ter dificuldade, ter atividade cerebral durante o momento do sono ali, principalmente em níveis mais profundos de sono, isso todos nós temos, todo esse processo acontece. Então o inconsciente ele não precisa descansar nunca, ele está o tempo todo funcionando. Né? Só que o consciente ele precisa descansar. Por outro lado, a nossa necessidade de descanso para dar uma resetada nessa mente consciente é muito menos do que as pessoas acham que é. Tem gente que dorme que nem recém-nascido, 10 horas, não sei o que lá, né? Tem gente que fala assim, 8 horas é o ideal, 7 horas é o ideal. Depende muito. Depende muito mais de qual que é a qualidade desse sono, depende de quantos ciclos de sono REM, aquele sono mais profundo, dos movimentos dos olhos, né? Quando a pessoa está dormindo bem profundo, o Rapid Eye Movement, que é o que em geral é muito curto, né? Muito Na maioria das pessoas. Curto. Então, assim, é muito relativo isso. O pessoal fala, cara, eu preciso dormir 7 horas para eu ficar bem. Depende muito quantos ciclos você teve de sono, qual que é a qualidade do sono. Então, no final das contas, esse estado de altíssima performance e toda essa bioquímica, ela é sustentável. Não é pesado. Dá para sustentar, imagina, eles estavam dormindo ali, esse relato que você trouxe agora há pouco, sei lá. Pouquíssimo. Poucas horas. Que eu não entendia. 4 horas, 5 horas. E não se sentiam cansados. É isso que eu não entendia. Não se sentiam cansados. Pois é. Aí fala, mas não tem um preço a se pagar na saúde? É relativo. Talvez seja muito mais perigoso uma bioquímica toda enferrujada ali, tendendo a levar para sensações de depressão, de estagnação. Talvez seja muito mais perigoso esse tipo de situação do que eles dormindo um pouco menos do que estavam acostumados, mas com um banho de gatilhos que estavam disparando esse processo bioquímico maravilhoso. No final das contas, eu hoje tenho, deve ser mais ou menos o que você tem de rotina. A gente tem uma rotina que talvez se comparasse com 10 anos atrás, uma rotina 10 vezes mais desafiadora.
E eu, pelo menos hoje em dia, eu me sinto muito menos cansado. Eu produzo pelo menos umas 10 vezes mais. E me sinto muito menos cansado do que 10 anos atrás. Você hoje está treinadíssimo. Você não vale. Você tem o cérebro muito treinado já. Vamos falar de uma pessoa... Eu uso os gatilhos. Então, vamos falar de uma pessoa não treinada. Tem uma diferença bem boa nisso. Mas faz diferença. Não, de fato faz diferença. Saber usar o cérebro... Faz toda a diferença. Saber usar a teu favor. Então, me diz o seguinte. A gente conseguindo treinar o cérebro inconsciente, você acha que reduziria os quadros de burnout, por exemplo, nas empresas? Completamente. E você vê que é um crescente, né, quadro de burnout, né? É um negócio... E vai ser cada vez mais, na minha opinião, se as pessoas não aprenderem a usar a mente delas, principalmente a mente inconsciente. Te dar um dado que eu aprendi com a CEO do GPTW, que esteve comigo num programa, falando que saúde mental, especialmente quadros de burnout, é a grande preocupação das empresas ainda para 2024. É um dado que veio forte com a pandemia e ele, em vez de decrescer, parece que só cresce nos últimos 4 anos. Exatamente. E vou te dizer, a tendência é que isso fique... É que nem bola de neve ladeira abaixo, que fique cada vez mais rápido e mais intenso ano a ano. Eu estava analisando a curva de crescimento de alguns medicamentos, né? Os medicamentos... que são, na verdade, é o outro lado da mesma moeda, exatamente, né? Todos os ansiolíticos, todos os... Hoje em dia tem que tomar remédio, as pessoas estão tomando remédio para dormir, para acordar, para trabalhar, para ficar neutra, para não sentir cansaço, para não sentir estresse, né? E o gráfico, um dos meus mentorados, ele é um dos grandes líderes de uma das grandes indústrias do Brasil nessa área. E eu pedi para ele o gráfico, né? Ele veio, falei, cara, vamos dar uma olhada, vamos analisar esse gráfico, o que está acontecendo. E está acontecendo de virar uma crescente que vai pegando uma força que é assustadora. Eu falei, cara, em que lugar que a gente vai parar? Vai faltar matéria-prima assim, meu amigo. Porque não vai dar conta desse jeito, não é possível. E é uma dependência que absoluta, gigante, né? Então, para mim, o burnout, os medicamentos, todo esse processo, ele vai paralisar as empresas e vai ser o número 1. Se já não é o número 1, hoje já é, né? No Brasil, nessas empresas pesquisadas que a gente tem, que são as maiores empresas do Brasil, pesquisadas pela GPTW, são empresas super estruturadas, já é número 1. Caraca, imagina. Vai ser disparado, vai ser campeã cada vez mais. No final das contas, o que é o burnout para mim, tá? A mente inconsciente, ela dá sinais. A gente acha... Eric, como é que o inconsciente se comunica com a gente especificamente? Sinais, sensações. Sei lá, sabe quando você tá de frente para um projeto, aí você fala, eu não sei, eu acho que isso daqui não vai dar bom. Aí alguém pergunta, tá, mas qual que é a análise? Cara, qual que foi o racional que você seguiu para chegar nessa conclusão? Aí mulher ainda é mais intuitiva do que homem, né? Só que, cara, eu não sei te explicar totalmente, mas olha, ali vai dar algum problema. E se alguém ignora, vai derrapar ali, naquele lugar, né? É o que algumas pessoas chamam de intuição. Eu não digo que não exista intuição, mas para mim é muito mais uma dedução da mente inconsciente, dando o sinal de que por ali vai dar problema. Ao mesmo tempo, às vezes a gente tem a sensação contrária disso, né? Cara, por ali, se a gente fizer esse projeto, se a gente mudar tal pessoa de tal lugar, tal função, se lançar um produto novo... Nossa, eu tenho muito vai dar, isso. não é? Vai dar bom, pode lançar. Sensações, e são fisiológicas. É uma sensação de calma, de clareza, de plenitude. Ou, por outro lado, uma ansiedade, um nervosismo. Exatamente. Que eu não sei de onde vem, mas que está me incomodando. Isso. Quando você diz, eu não sei de onde vem, é como se dissesse assim, ó, eu não sei conscientemente de onde vem, ou eu não sei conscientemente o que especificamente essa sensação quer me comunicar, mas tem algo aqui acontecendo. Que me incomoda. Isso. Então, por exemplo, tem eu costumo dizer muito para as pessoas, né? A gente pensa muito na decisão, às vezes. A gente raciocina demais sobre a decisão. A gente deveria aprender a sentir a decisão. E tem um processo que está muito alinhado com a mente inconsciente, que é dar sinais das decisões, dar sinais dos incômodos, dar sinais se a máquina vai parar ou não vai parar. Então, quando a gente se depara com quadros de burnout, no final das contas, o inconsciente daquelas pessoas já deu sinais de que, cara... você não está olhando para tal situação da tua vida. E muitas vezes é uma situação que nasce muito fora da empresa.
e que começa a transbordar na empresa, e aí, de repente, vira um bololô danado aquele negócio ali, e a pessoa já não sabe mais se ela está angustiada pelo trabalho ou pela casa. E aí ela joga no trabalho, fala, isso é burnout porque eu estou trabalhando demais, eu estou numa fadiga do trabalho. Mas eu não sei se já não nasceu como via de regra acontece, lá de casa numa discussão lá no relacionamento amoroso, ou numa discussão com os filhos, ou num cansaço lá com alguma coisa na rotina do dia a dia ali da família ali, com o marido, com a esposa e tal. E aí aquilo começa a transbordar para outra área da vida. E só que a pessoa atropela o sinal do inconsciente. Fala, cara, não é nada, tá tudo bem, é sobrecarga. Porque a gente não consegue fazer a leitura, né? Exato. Então, aí, como não consegue fazer a leitura, como é que eu vou corrigir o diagnóstico que eu nem sei o que é? nem sei o que é. É uma luzinha no carro que tá piscando, mas eu não li o manual mesmo, não sei o que isso aí quer dizer. Até então, o carro não parar, eu continuo. Eu sigo. Só que às vezes aquela luzinha já tá falando, cara, daqui a 5.000 quilômetros, se não parar, se não fizer a manutenção disso aqui, daqui a 5.000 quilômetros vai secar o motor e vai parar. Só que aí a gente não sabe ler. Assim como, imagina, se a gente não lê nem o manual do carro. imagina da nossa mente. Imagina. Aí a luzinha piscou, avisou que isso daqui vai frear a vida da pessoa, ela atropela. E aí, às vezes, ela não lê os sinais ao longo da jornada do que o corpo está dizendo para ela. Exato. E o corpo, ele é só uma das manifestações da mente. Na verdade, assim, eu costumo dizer que mente e corpo formam um sistema único, mas isso é uma coisa meio perturbadora, porque nós não temos como demonstrar onde está a mente. Eu consigo demonstrar, é meio perturbador que eu não consigo demonstrar o meu principal ofício. Olha que loucura. Não consegue materializar, não tem como. Porque ele tá... Exato. Eu te mostro o cérebro. Uma máquina desse tamanho, Sim. 1,5 kg mais ou menos, que é uma máquina fascinante, que sozinha, quase imóvel, consome 20% do nosso gasto energético aproximadamente. Isso eu te mostro. Agora, a mente humana, eu não consigo demonstrar. O que passa ali. Aonde ela está toda essa inteligência espalhada por todo o organismo, né? Você tem... Imagina, você tem neurônios em intestino, você tem inteligência no coração, inteiro. você tem uma eletricidade própria no coração sem estar ligado na tomada. Que loucura é essa? Que loucura é né? essa? Então, da onde vem toda essa inteligência que está toda espalhada pelo corpo? É a mente. Só que essa mente, para nós, uma parte eu tenho consciência, outra parte eu tenho pouca consciência, que seria nossa mente inconsciente. E a grande parte a gente não tem consciência. Não tem consciência. Isso é uma coisa perturbadora, né? Porque a gente convive com um mecanismo aqui de escolhas, inclusive, que opera muito no inconsciente. Isso, para mim, é muito perturbador. Saber que nós fazemos escolhas inconscientes o tempo todo e que a gente não se dá conta. Isso. Então, eu penso, imagina o poder que você tem sobre... as coisas que você quer, enfim, quando você consegue tangibilizar um pouco essas escolhas inconscientes. E assim, um pouquinho que eu tome mais consciência já é um resultado impressionante. Por quê? Olha. Porque, via de regra, a gente está no automático completo. É muito maluco. A gente acorda e segue o mesmo script, a mesma sequência, faz mais ou menos as mesmas coisas, mais ou menos do mesmo jeito todos os dias. Isso é para tudo. Isso é muito louco. Desde ensaboar o corpo na mesma sequência, sem pensar, até calçar o sapato na mesma sequência, sem pensar. Então, nós operamos por padrão, até porque a mente inconsciente tem que economizar energia, é um dos princípios da mente inconsciente. Nós operamos por padrões, e esses padrões se repetem para não gastar muita energia. Então, todo dia, o sujeito vai vestir o sapato, ele vai vestir o sapato na mesma sequência, né? Não sei se é meia, sapato, se é meia, sapato, se é da esquerda para a direita, se é da direita para a esquerda. Se não tem a meia, Eric, eu não calcei meia, mas eu calcei os meus sapatos. Tá bom, mas é da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Porque essa sequência ela se repete sempre do mesmo jeito. Agora imagina se isso diz respeito a uma bobagem que é calçar um sapato. Imagina todo o resto, quantas decisões estão sendo tomadas a nível inconsciente. Exato. Às vezes a gente acha que ele está pensando muito sobre as coisas, sobre os comportamentos. E não está. Nem a escolha das palavras que a gente está usando nesse momento é uma escolha consciente. É uma velocidade tão grande de processamento mental que o ser humano carrega que é uma escolha do inconsciente. É o que sai, é o que tem, Exato. tem disponível. Agora, o automatismo em si não me parece ser o problema. O problema é quando você automatiza um padrão
ruim. Exato. Porque quando você automatiza um padrão positivo, ele vai te liberar para fazer outras coisas mais complexas. Exato. E para automatizar outras coisas. Então, como se fosse assim, a sua máquina vai ficar mais robusta. Agora, exato. se você automatiza uma série de coisas que te levam para o lugar que você não quer, para a direção contrária, poxa, Exato. aí você tá ferrado. Exatamente. A maestria mora no inconsciente. Exato. Só que a maestria para tudo. Eu Exato. posso ficar maestro, eu posso ter excelência num negócio péssimo. Eu posso ter maestria num negócio excelente. A gente não dá conta de muito processamento consciente. Nosso consciente, mais que a gente seja super inteligente, cognitivamente bem desenvolvido, por mais a mente mais sofisticada cognitivamente, ela vai dar conta de relativamente poucos itens de processamento simultâneos. Mais ou menos 7 informações simultâneas. Se forem informações muito complexas, um pouco menos. Via de regra, menos 2, mais ou menos. Se forem informações muito complexas, muito pouco complexas, informações simples, cabe até mais umas 2, umas 8, 9 informações simultâneas, o cérebro dá conta de processar. O número de telefone já dá o limite já. Por isso que se a gente solta um número de telefone qualquer aqui e pede para alguém decorar, um número de telefone já vai bugar o cérebro consciente. Vai travar. E palestra vir mais e fala, pessoal, vocês são aqui tudo inteligentes e tal. Vamos testar aqui a mente consciente de vocês. Aí eu jogo um número qualquer. DDD 57, que eu nem sei se existe. Jogo um número qualquer lá. E aí fala assim, decore aí. 9780258 tal. Fala, repete aí. O pessoal não consegue repetir. Um número de telefone. Agora imagina que eu tenho que tomar toda uma decisão na minha vida com um monte de informações, com a mente consciente que ela é super limitada. O que a mente faz? Ela rápido transfere do consciente para o inconsciente, porque o inconsciente ele dá conta de processar muito mais coisas ao mesmo tempo. Que você quiser, desde que você tenha um certo treinamento. Exatamente. Agora, Eric, como achar uma forma de se beneficiar desse inconsciente? A gente que não é treinado, como é que a gente consegue tirar benefício disso? Pois é, vamos lá. Algumas coisas, algumas dicas rápidas para conseguir já extrair resultado bom. Primeira coisa, a gente pode se comunicar com o inconsciente. Na verdade, a gente já se comunica. A gente pode se comunicar melhor. Quando a gente tem aqueles diálogos internos na nossa cabeça, aquelas vozes que vêm, né? Algumas dessas vozes a gente tem alguma consciência e a gente consegue intervir nessas vozes. Então tem como fazer perguntas para si mesmo para entender melhor o que aquele pensamento está trazendo. É como se nós tivéssemos miniaturas de nós mesmos na nossa mente. O que em neurolinguística a gente chama de partes, como se nós tivéssemos miniaturas, pequenas partes de nós lá dentro do inconsciente. Então eu posso perguntar para essas partes. Vamos pensar que aquela parte, no meio da madrugada, estou tentando descansar e aquela parte vem e começa a mandar umas preocupações na minha mente. E aí começa a mandar essas preocupações de que forma? Ou através de imagens, ou através de sons, conversas, diálogos internos, ou através de sensações. Muitas pessoas têm diálogo interno. É um dos canais de maior acesso ao inconsciente, ao diálogo interno, é a conversa. Eu posso perguntar inconsciente, né? Qual que é a intenção de me mandar esse problema agora? E eu posso perguntar e confiar na primeira resposta que vier à mente. Falar, Eric, mas eu vou começar a conversar comigo mesmo? Cara, porque a gente já faz isso, só que a gente faz de uma forma desestruturada. Então, quando você começa a fazer perguntas para esse inconsciente, você começa a aprofundar o que está acontecendo num nível mais profundo de processamento mental. Eu posso perguntar qual é a intencionalidade. Qual que é a intencionalidade de mandar isso para mim agora? Qual que é a intenção que eu faça isso? E aí, uma coisa que pouca gente faz é propor acordos para si mesmo. Então, eu posso propor acordo, falar, inconsciente. Neste exato momento, a 1h da madrugada, não tem o que eu resolva nisso agora. Exato. Se eu resolver isso agora, eu vou comprometer uma outra coisa. Então, vamos fazer um acordo, ou parte aí do inconsciente, que eu entendo que você tem uma intenção maravilhosa de querer que eu resolva isso. Vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar esse tema aqui na cabeceira. Eu vou tirar ele da minha mente agora. E outra dica para usar mais dessa mente inconsciente é imaginar melhor. Eu posso imaginar que eu estou tirando o problema da minha mente de fato naquele momento, na madrugada, por exemplo. Imaginar visualmente, imaginar com sensações, com sinestesicamente, que nós chamamos, né, de forma sensorial. Eu posso imaginar que eu estou jogando aquele problema em cima da cabeceira, falando, vou deixar aqui do lado, amanhã de manhã, depois que eu acordar e estiver bem, eu pego de volta esse problema e aí nós vamos lidar com isso.
por enquanto eu preciso que você me permita descansar tranquilamente e amanhã eu retomo o que você me pede. Tudo bem, inconsciente? Uau. Então, acordos com essas partes, sabe? Nós chamamos de acordo condicional isso em neurolinguística. Propor acordo para essas partes da mente inconsciente. Uma das formas de fazer isso é através de diálogo interno, porque muitas vezes a gente é só vítima do diálogo interno. A gente só ouve as vozes que a gente tem para a gente mesmo, mas não faz nada com aquilo. Sim, e às vezes se sobrecarrega, porque você não tem nem resposta. E aí parece que elas aumentam o volume. Exatamente. E aí tem outra dica também. Falei agora há pouco que mente e corpo formam um sistema único, né? A gente tem fio conectando esse cérebro e esse corpo para tudo quanto é lado. Então, quando muitas vezes a gente está em diálogo interno alto demais e acontece isso que você falou agora há pouco, Carol, de intensifica, aumenta. Quando acontece isso, existe um padrão que a língua vai estar fazendo pressão no palato. É como se eu estivesse intensificando a atividade motora da minha língua, porque eu estou intensificando a atividade mental do meu diálogo. Então é como se o mesmo fio que eu uso para produzir diálogo verbalizando, que é movimentando muito a minha língua, é a mesma fiação, mesmas trilhas neurais que estão ativas quando eu estou tendo muito diálogo mental. O que é uma dica também que dá para usar nessa relação mente e corpo para mexer nessa mente inconsciente? É relaxar essa língua, tirar ela da pressão do palato e fazer ela deitar, repousar na base da boca. É um negócio ultra simples, mas que funciona de um jeito bizarro, de impressionante, onde o diálogo interno está muito alto. Repousa um pouquinho a língua embaixo na base da boca. A atividade vai reduzir naturalmente, mentalmente também por causa disso. Você percebe que fica difícil de manter uma alta atividade de pensamentos, um alto diálogo, se a língua estiver repousando na base. É como se o cérebro dissesse, cara, eu não consigo falar. Você tem que pensar para deixar ela ali, ela não fica naturalmente. Isso, esse então é o ponto. Então você se concentra no que você está fazendo, né? E você sugere uma fisiologia que já sugere um processamento mental também. Então, você desmonta o que é a fisiologia padrão, você desmontaria o que seria o pensamento padrão associado a essa fisiologia. Também é mais uma dica. Você cria um circuito diferente, né? Exato. Tipo, lide com isso agora, baixou um circuito diferente ali. Exatamente isso. E lide com isso, que é um circuito diferente, verbal. Olha. Então, você quebra o padrão verbal. São vários truques que tem na nossa mente, sabe? Aquilo que a gente falou agora há pouco, de sentir as decisões. Poucas pessoas sentem decisões, pessoas pensam decisões. Ainda mais o homem que se julga às vezes muito racional, muito lógico, muito cético e tal. Ele perde muito dessa mente inconsciente se ele só pensa decisões. Ele tem que sentir a decisão. E eu acredito que o processo que me parece muito comum é você toma uma decisão que até é inconsciente, mas depois você justifica para si por que você tomou. Exato. E aí, nesse processo de justificar, você está conversando, mas, na verdade, a decisão já está tomada. Já está tomada. E aí, às vezes, a pessoa leva 10 minutos se explicando, você diz, ok, eu já sei. Exatamente. Onde você vai chegar. Exatamente. O Kahneman, né? O Daniel Kahneman fala muito disso, né? O rápido devagar, Exato. né? A verdade é que o inconsciente é esse rápido. Você está de frente a uma bifurcação, uma decisão qualquer que tem que tomar ali. O inconsciente já foi. A verdade é que a pessoa vai o outro elabora. Tem a linguagem, mas a decisão já está tomada. E se não seguir aquela decisão que já foi tomada? Não, tá bom, então eu vou por outro caminho, apesar que eu já tinha... meu coração, meu inconsciente já foi por um lado. A pessoa, não, mas eu vou por outro caminho e tal. Mas vai o tempo todo pensando, putz, o que será que teria acontecido se eu tivesse seguido a decisão que eu estava propenso a tomar desde o instante 1? E a verdade é que a gente toma decisões numa velocidade que não dá para frear. O único jeito, Eric, mas como é que eu melhoro a qualidade das minhas decisões? É melhorando a qualidade do meu banco de dados, da minha mente inconsciente, para que a cada vez que esse banco de dados seja consultado, a consulta seja mais efetiva, mais precisa, melhor, com um repertório maior de informações. Porque não tem como não processar inconscientemente a decisão. Olha que interessante. Isso tem a ver, Eric, com aumentar o teu repertório de experiências, por exemplo? Sim. De experiências, repertório cultural, livro, ou um sujeito tem mais experiência profissional do que outro. Por que tende a que a qualidade de decisões de um cara que tem mais experiência profissional comparado a outro seja melhor? Por que ele acerta mais via de regra? Porque o repertório é mais amplo. Entendeu?
quando eu digo assim de sentir as decisões, significa arregimentar melhor ou perceber melhor o inconsciente envolvido no processo de tomada de decisão. Mas a verdade é que esse é o padrão de funcionamento de todo mundo. Isso, por si só, não garante que essa qualidade de decisão vai ser magnífica. A qualidade da decisão vai ser determinada pelo tamanho e a qualidade do repertório que aquele sujeito tem. De experiências. Entende? Que Por isso que quem viaja muito, quem lidou com muitas culturas, muitas situações diferentes, tende a enxergar melhor alguns contextos. E por isso que a gente fala, né, de uma maneira intuitiva até que a maturidade ela não tem a ver com a idade cronológica, Exato. mas com a qualidade das suas experiências e como você processou essas experiências e incorporou na sua vida. Exato, exatamente. Só que é um crescimento exponencial, né? Por quê? Uma pessoa que, sei lá, muito jovem começa a viajar, começa a lidar com pessoas muito diferentes, ou alguém que começa a liderar equipes desde muito jovem e tal. Essa pessoa começa a lidar com um repertório muito grande desde o primeiro momento. Aí, se ela tem um bom processamento mental ali, uma boa cognição, ela começa a pensar sobre o que ela está vivendo, que é uma coisa que é rica demais para o cérebro, metacognição, né, que chama, né? A pessoa, ela está vivendo, ela está pensando sobre o que ela está vivendo ao mesmo tempo. É como se o cérebro tivesse dividido em dois momentos. Isso, o observador e ela o vivente, atuante. exatamente. Isso. E essas duas coisas ao mesmo tempo. Isso enriquece brutalmente a experiência dessa pessoa. Aí ela vai viajar, aí ela vai trabalhar com outras pessoas, muda de área, muda de região. Isso multiplica brutalmente. Uma pessoa pode passar 60 anos vivendo no mesmo lugar, recebendo os mesmos estímulos, e esse cérebro não se desenvolve. Mas isso que você falou da metacognição, eu aprendo muito através da meditação. Porque a meditação dá a você essa condição de se observar ativamente. Exato. E quando você medita de forma disciplinada, mesmo fora do estado meditativo, você continua se observando. É a coisa mais linda, né? É maravilhoso. Eu acho, para mim, um dos maiores exercícios de expansão de consciência é esse. É o que acontece. Depois da meditação, você ainda está com essa parte sempre ativa do cérebro. Isso é muito rico. Porque isso faz com que consiga perceber melhor o inconsciente. Existe uma coisa que eu chamo de inventário pessoal. O que é inventário pessoal? É eu saber o que está rolando, assim, o máximo do máximo de informações no meu sistema agora. Então é perceber como é que está a minha respiração nesse momento, como é que está o meu gestual nesse momento, como é que estão as minhas emoções nesse momento, como é que estão os meus pensamentos, quantos pensamentos estão vindo à minha mente, quais que eu estou selecionando aqui, ali, e qual que é a minha intenção de comunicar, esses que eu selecionei comunicar. Então esse inventário pessoal é como se eu tivesse um nível de controle e de consciência do meu sistema inteiro gigante. Gigante. E isso me dá uma riqueza e um poder de ação, porque aí eu não sou tomado por mim mesmo, mas eu estou me tomando o tempo todo, eu estou consciente de mim o tempo todo, entende? De parte das suas escolhas, né? Exato. De boa parte das suas escolhas. E aí diminui aquele efeito que é muito normal, que o ser humano carregue por aquela automatização inconsciente que a gente falou agora há pouco, que é essa coisa de quando eu fui ver, eu já fiz. E, putz, aí quando eu me dei por mim, quando o cara fala uma frase dessa, já está feito. Quando eu me dei por mim, significa, cara, eu não estava em consciência, eu não estava em inventário pessoal, eu não estava percebendo o que estava acontecendo comigo. Eu não estava em metacognição. Exato. Eu estava refém de mim mesmo, distraído de mim mesmo, sendo conduzido por mim mesmo, e quando eu fui ver, a coisa aconteceu. É muito louco, longe né? do meu controle. E é muito louco, e essa é a experiência padrão. Que parte sua que Não é? estava operando, Isso, né? Que e você não eu conhece. nem vi, eu só vi Você quando não ela já conhece. fez. Exato, entendeu? Então, assim, é lógico, todos nós temos, eu continuo tendo um volume enorme de coisas que eu sei que eu não tenho consciência. Por outro lado, eu tenho consciência de muito mais coisas hoje em dia, então eu consigo ter espaço para que, quando surge algo que eu não tinha consciência, ainda falo, opa, peraí, de onde que veio isso? Isso aqui é novo. Isso, exato. Tem uma figura estranha aqui no campo, Exato. né? Que eu Ou não mudou conheço. meu padrão, agora eu fiz de um jeito diferente. Que padrão é esse que eu não tinha? Isso. Entende? Só que quando eu estou consciente da maior parte dos meus padrões, eu detecto o novo. Exato. Quando eu o que a maior parte das pessoas fazem, elas nem param para pensar sobre os seus próprios padrões. Elas estão o tempo todo numa repetição. Até porque o exercício de identificação de padrões é um exercício sofisticado de cognição. Muito. Quando a gente mede teste de QI, você sabe disso? Uma das primeiras coisas que a gente faz é quem tem condições de identificar padrões. Exatamente. E a maioria das pessoas não passa desse primeiro, porque é difícil. É difícil. Porque eu identificar padrão, primeiro, eu tenho que presumir que eu opero num padrão que não necessariamente é o universal. Exato. Que tem outros. Tem outros. E E isso o que já é tem em difícil. comum e o que tem de diferente. Exatamente. Então,
E eu tenho que ter uma dose de metacognição para eu Exato. detectar os meus padrões comportamentais. Tem gente que fala assim, pô, Eric, você... E de fora é fácil de ver. Né? Você imagina quantas demandas você tem dessa daí. Te contratam e falam, Carol, vem cá. Pô, o funcionário ali, o fulano ali, meu líder ali, ele sempre repete a mesma coisa do mesmo jeito. Eu já pedi para ele mudar e ele parece que não percebe. Não é que parece que não percebe. Não percebe não mesmo. percebe mesmo. E quando ele percebe, a percepção ela é tão pequenininha que ela não é suficiente nem para que ele consiga produzir uma mínima mudança naquilo ali. Por quê? Porque, primeiro, para eu operar, para eu tomar consciência do padrão, eu tenho que perceber que o meu padrão é só um de vários outros padrões. Só que isso é meio perturbador, porque como a gente só vive dentro da nossa própria cabeça, Exato. o nosso padrão é o nosso universo único conhecido. É o nosso software, né? Isso. Então, E como é que mudar o software em ação, em movimento, é mais complicado. Isso. Agora, me diz como que isso lida com esses processos, por exemplo, de reprogramação de crenças, que é uma das coisas que eu particularmente gosto da metodologia, faço, mas acho difícil, porque a sensação que dá é que você tem que fazer muitas vezes, é uma repetição e tal, mas essa reprogramação de crenças consciente, qual que é o efeito que ela tem no todo? Tem várias ferramentas possíveis quando a gente vai reprogramar crenças. Tem as afirmações repetitivas, Isso. que são, né, os encantamentos que se chamam e tal, mas tem muitas coisas. Eu gosto muito eu sempre fui muito provocador, muito perturbador, eu nunca aceitei as coisas muito como elas eram. E até hoje tenho muito disso aí, é o que me move muito na minha missão. Então tem um padrão de comunicação que nós chamamos de desafios. Né? Esses desafios, eles vêm de um padrão lá que chama prestidigitação linguística, mas não é um nome complexo técnico. Que o que está por trás desse nome é o seguinte: perguntas Isso. que façam a gente repensar se aquele jeito de pensar é o único possível. Exato. Então, eu gosto muito dessa prestidigitação, desses padrões de perguntas, porque eles buscam, sobretudo, uma coisa, o contra-exemplo. Então, assim, Eric, como é que eu faço para conseguir produzir uma mudança de crença consciente que eu possa aplicar fácil, que eu possa sustentar vários momentos? Para mim, se eu fosse escolher um padrão desses de desafio, um padrão desses de prestidigitação linguística, eu usaria um que é buscar contra-exemplo de tudo. Só que aí requer uma premissa, que é eu não concordar 100% comigo mesmo, que isso por si só já é um desafio grande. Se questionar. Mas assim, eu tenho que desafiar os outros é fácil. Exato. Agora, e viver se desafiando os seus próprios Cansa padrões também, mentais. né? Cansa um pouquinho no começo. Cansativo. Depois a gente se acostuma. Mas sabe, a metodologia que eu uso com mais frequência é uma que é de 4 perguntas, é da Byron Katie. Conheço. Conhece? É muito boa. E é maravilhosa, porque primeiro você faz aquela frase do padrão disfuncional. Isso. Então, por exemplo, eu não sou boa o suficiente. A primeira pergunta é, isso é verdade? Aí se você diz sim, porque você é teimosa, ela diz, você tem evidências de que isso é verdade? Me conta. Exatamente. Aí ela te faz buscar ainda mais evidências. Depois, ok, como você se sente quando você pensa que você não é boa o suficiente? Aí descarrega essas sensações. E depois, quando você larga essa crença, o que você sente? Exatamente. E aí você sente um alívio, basicamente. Né? Exatamente. E depois ela pede para reprogramar. Então, é primeiro cognitivo e depois vai no fisiológico da sensação. Exatamente. Eu gosto muito do padrão dela. Eu acho maravilhoso. E tem muita gente que se adequa muito bem com o padrão dela. Muitas vezes, eu entrego um desafio só. Uma pergunta só. Uma pergunta só. O quanto isso se comprova no campo objetivo das coisas. O que significa, basicamente? Nós operamos as nossas crenças como generalizações. Então, vamos ver, sei lá, um exemplo bem simples aqui. A pessoa pensar... Vamos pegar na área do dinheiro. O dinheiro tem muita crença, né? Cabulosa. Limitante, né? Tá instalada no inconsciente coletivo, ainda mais nesse país aqui, minha Nossa Senhora. Mas vamos pegar, sei lá, a pessoa pensa... às vezes a gente, criança pequena, ouve o pai falar lá, dinheiro não dá em árvore, que absurdo é isso, né? E tal, né? Então, dinheiro não dá em árvore, né? O dinheiro não traz felicidade, enfim, né? Vamos pegar, dinheiro não traz felicidade. Pode ser essa daí também é uma outra boa. Quando eu penso, dinheiro não traz felicidade, ou dinheiro não dá em árvore, eu estou criando uma equivalência que não é verdadeira objetivamente. Por exemplo, dinheiro não traz felicidade. Eu estou partindo de uma conexão de 2 elementos, criando uma correlação entre elas única. Dizendo, dinheiro, felicidade estão lugares opostos. Né? Mas dinheiro está de um lado, felicidade está de outro lado. Se eu fosse separar em quadrantes, eu conseguiria criar, no mínimo, os 4 bonitinhos.
Eu conheço gente que tem dinheiro e que não é feliz. Logo, tem um, mas não tem o outro. Eu conheço gente que não tem dinheiro e que é feliz. Não tem um, mas tem o outro. E eu conheço gente que não tem dinheiro e também não é feliz. E conheço gente que tem dinheiro e que é feliz. Exato. Ou seja, agora que eu pego... Quatro possibilidades. Os quatro são possíveis. Então, toda vez que eu vou desafiar no campo objetivo e olhar, deixa eu olhar no mundo ao redor. Aquela frase se sustenta objetivamente. Os quatro quadrantes o tempo todo. Adorei isso. Entende? Adorei. Porque eu vou perceber que eu escolhi um de 4. Eu poderia ter pego qualquer um dos outros. Eu poderia ter confiado nos 4. Hoje em dia eu olho e falo, cara, a verdade é que as 4 coisas podem existir no mundo. Então, e quebra o padrão, quebra né? imediatamente. Porque eu eu fico buscando o contra-exemplo. Esses dias e quando eu tô verbalizando coisas, esses dias eu tava verbalizando uma situação para um sócio meu, e eu falei, cara, eu não sei, eu acho que se a gente fizer esse processo de expansão desse jeito, antes de fazer tal coisa, eu acho que a gente vai dar um passo maior do que a perna. E a hora que eu falei, antes que ele me desafiasse, porque ele também conhece esses padrões também, eu mesmo pensei, já houve alguém que deu um passo desse e que não foi maior do que a perna? Ou seja, cadê o contra-exemplo disso? Cadê o outro quadrante em torno disso, entende? Aí você começou a ver eu já vi, falei, evidências. Houve alguém. Eu já ouvi falar, fulano lá fez a mesma coisa que eu tô dizendo para ele que vai dar errado. E deu certo no caso de fulano. Logo, eu tô enviesado por um exemplo A, quando eu não tô vendo o exemplo B. Exato. E o exemplo B me mostra que, objetivamente, é possível esse outro caminho existir, entende? Então, quando eu começo a buscar o contra-exemplo, eu vou ver que eu tô me apegado eu dei um recorte de uma fração do mundo e eu ignorei outros 3 recortes possíveis, pelo menos. Excelente, entende? me fez lembrar daquela frase famosa. Eu não sabia que era impossível, fui lá e fiz. E fiz, exato. Entende? Aquele acha que é impossível, o outro acha que é possível. São só recortes diferentes de uma mesma realidade. Agora, assim, se você tiver que sustentar... Excelente. Eu penso sempre que eu estou de frente para uma banca tendo que sustentar uma tese. Só que eu sou desafiado objetivamente da minha própria banca mental a sustentar aquela tese. Uau. Eu não vou conseguir sustentar. Imagina, disparou uma âncora, um gatilho. Ai. Agora imagina, eu tenho que sustentar para aquela banca que não, é isso mesmo. Uma banca daquelas dos bons, né? Meu Deus. Que faz aquela do pergunta céu. que desmorona aquele trabalho que você ficou um ano inteiro pensando, né? Aquela pesquisa mega bem fundamentada. Por quê? Porque toda pesquisa vai ter uma brecha, vai ter uma vírgula que se você colocar o dedo ali e falar, cara, eu acho que talvez você tenha esquecido de considerar tal aspecto. Sempre vai ter. Por que a banca funciona tão bem? Porque o examinador ele está ali só buscando a falha do pensamento. Vamos dizer assim, oportunidades. Exatamente. Imagina isso dentro de uma empresa que rico. Se a riquíssimo. pessoa souber se comportar de uma maneira adequada, também para não ser o chato ou do contra, né? Porque, Isso, mas se ela souber usar isso de maneira adequada, olha quanta ideia disruptiva pode surgir. Porque imagina um brainstorm com isso, um brainstorm muito mais rico. Nossa, porque muito mais rico. é um brainstorm onde joga Agora, a ideia e nem depois todo vamos mundo desafiar aguenta, isso. porque cansa, né? Cansa. Você precisa ter uma estrutura ali para aguentar o tranco, né? Sim, requer uma boa vontade de todo mundo, né? E requer um pacto, um acordo acima de todas as coisas. Quer saber que esse desafiar os pensamentos, esse colocar os pensamentos à prova, a teste, é o caminho para levar a gente para um lugar melhor. Exato. Sabe, se tem esse acordo antes, a coisa fica mais fácil. Toda vez que a gente vai trazer uma ideia no meu instituto, que a gente vai jogar a ideia na mesa, eu falo, galera, vamos lá, hein? Bora sabatinar as ideias. Por quê? Porque a gente vai ter certeza que aquelas que vão entrar em implementação, elas já foram lapidadas muito antes de entrar em teste. A gente já testou, já validou, já estressou. Vai chegar uma hora que a gente não vai ter comprovação. Vai chegar uma hora que a gente vai falar, cara, agora a gente não tem como ter essa resposta mental. Bota para teste. Viver. Isso. Agora tem que ter experiência. Vamos viver e ver o que a gente descobre a partir disso. Mas os contra-exemplos, as exceções, os desafios de tudo isso, a gente vai fazer 1 zilhão de vezes antes. Excelente. E é gostoso. Depois de um tempo não é pesado. Depois de um tempo é tão boa essa prática porque o grau de assertividade do pensamento, das decisões, das ideias vai para um outro patamar que fica mais leve no final das contas. Não, sabe? e o cérebro fica esperto realmente, né? Porque ele está sendo exercitado. Exatamente. E aí, lembra que a gente falou que jogou para o inconsciente, tem uma maestria que gasta menos energia e faz muito mais fácil. Esse tipo de padrão de ficar desafiando pensamentos, hoje em dia eu faço comigo de um nível de fluência gigantesco. Por quê? Porque está no meu inconsciente, assim, meio que hoje em dia já não me custa tanto, hoje em dia já não é pesado. Me
questionar tanto assim. Hoje em dia não é tanto porque já é meu padrão, já eu penso e já começo deixa eu questionar esse pensamento, ver se é isso mesmo, ver se ele é dos bons mesmo. Se ele for dos bons, ele vai se sustentar. Isso, você Entende? se apaixona pelo processo, Isso, né? é gostoso. Pelo processo de raciocinar, e sabe que isso é uma coisa que eu percebo muito na prática, quando eu vou examinar os líderes que mais crescem nas empresas, são pessoas que têm uma característica em comum, que é a paixão por aprender e se desafiar. Exato. São pessoas de cérebro muito sharp, que se desafiam, que pensam possibilidades, que têm aquele brilho realmente e não se deixam desanimar tanto mesmo quando as coisas estão na velocidade de cruzeiro. Eles sempre querem, poxa, mas e agora? E o que vem agora? Né? Essa chama de aprendizagem é uma coisa que mantém a gente também. Exato. O que para os outros pode parecer pesado, para ele é o normal. É o natural. Gostoso, ele gosta, ele começa a sentir prazer em viver daquele jeito. Eu sinto isso esses tempos, né? Uma pessoa me perguntou, Eric, mas esse ritmo não te cansa, né? Esse ritmo, um monte de palestra, evento, treinamento, um monte de imersão pra cá, pra lá. Tenho gente que fala, cara, de ver teu stories eu me cansei, Eric. É uma máquina, Ver teu stories eu me cansei, Eric. Uma hora você tá no Nordeste, daqui a pouco você tá no Sul, daqui a pouco você tá em São Paulo, daqui a pouco que loucura é essa, cara? E, cara, você sabe que eu fico mais cansado se eu diminuir esse ritmo? Porque pra mim, isso traz uma energia tão boa que no final das contas isso não me cansa, cara. Me cansa muito mais se eu tiver que passar, sei lá, um comércio que eu vejo uma atendente o dia inteiro no balcão ali esperando o cliente chegar. Cara, isso me cansaria de um jeito. Eu acho que eu ia sair num dia moído. Porque esse jogo é o tédio, esse jogo do desafio, da adrenalina. Cara, não sei se vai dar tempo, deixa eu ver lá, cara, imersão, tô chegando, não sei o que lá, rapaziada, não sei o que lá. Isso tudo, no final das contas, me deixa tão em movimento, me faz sentir tão bem que sem isso eu me sinto mal. É lógico, ouvindo o inconsciente, sabendo como é que isso tudo tá chegando para mim, se tá saudável, me preparando para isso e tal, mas me sinto tão bem nisso. Não, eu acho que uma coisa bem útil para as pessoas que nos ouvem, para a gente encerrar, e para mim também, vou fazer um interesse próprio aqui, uma forma de programar o nosso inconsciente para contra, de alguma forma, esse cansaço. Então, você já falou de algumas coisas aqui, mas assim, se tivesse que deixar uma mensagem para dizer o seguinte, você pode continuar aprendendo constantemente, você pode continuar abraçando desafios e isso não necessariamente vai te levar ao burnout. Exato. Desde que... Boa. Desde que você saiba o que te reabastece. É mais fácil alguém chegar no burnout, vamos supor que o burnout fosse um carro, rodando 10 quilômetros sem parar para abastecer, do que alguém rodando 700 quilômetros parando sistematicamente para abastecer. O nosso cérebro ele busca algumas recompensas, ele busca alguns abastecimentos. Os saudáveis, né? As boas recompensas, né? Na verdade, assim, o cérebro busca recompensa. É que alguns entregam recompensas não saudáveis, outros entregam recompensas saudáveis. Cada um tem algumas estratégias que funcionam bem para si. Via de regra, para muitas pessoas, parar um pouquinho e respirar um pouquinho mais fundo vai abastecer. Outros meditar vai abastecer. Outros se exercitar vai abastecer. Isso outros, não é? Imbatível, É né? maravilhoso, até porque já mexe na bioquímica. É um caminhão na bioquímica para reabastecer pra caraca. Outros vão se reabastecer com relacionamento, um tempinho de qualidade em casa, gosta, com os filhos, sei lá, passeando. Tem gente que... Enfim, essa acuidade sensorial, essas percepções sobre o que me faz me sentir abastecido. Porque é muito mais fácil uma pessoa que não se abasteça parar por burnout rapidinho, porque ela não tem consciência sobre quem ela é, sobre como ela funciona, do que alguém em altíssima performance, produzindo 1 zilhão de coisas, aprendendo 1 zilhão de coisas, mas que ela sabe aonde que ela faz o pit stop da corrida dos... Perfeito. Entendeu? Como é que ela vai pro box. Perfeito. Entendeu? Imagina um carro de Fórmula 1. Recarregar a sua energia. Isso, entendeu? E às vezes é no meio do dia. Não precisa de muita coisa mirabolante. Parar um pouquinho, deu meia dúzia de respirada mais profunda, do jeito certo, já limpou a bioquímica, já reabasteceu, já consegue seguir muito mais, entende? É mais simples do que parece.
O burnout, para mim, ele é por ignorar como a mente e o corpo funcionam. No final das contas, não tem nenhuma relação do tamanho do desafio. É porque fulano trabalha muito. Muito ou pouco é relativo. É muito relativo esse negócio. Tem muito mais a ver com a habilidade de como a mente e o corpo funcionam para saber zerar essas matérias, sabe? Excelente. É muito mais importante. Acho que essa é uma recomendação prática de autoconhecimento, de perceba-se, entenda o que te alimenta, o que te energiza e busca trazer isso para sua rotina. De uma maneira disciplinada até, né? E, Carol, uma coisa que eu vejo que as pessoas usam muito mal, a respiração. As pessoas respiram muito mal. Se tem uma coisa que está diretamente ligado à saúde mental, inclusive, é a respiração. Diretamente ligado. Pode ver que quando a pessoa está muito ansiosa, ela está com a respiração muito torácica, muito rasa e muito ofegante, está muito acelerada. E por que está acontecendo isso? Porque não está tendo aproveitamento da oxigenação. Por quê? Porque não está conseguindo captar o oxigênio direito. O uso do oxigênio tá ruim. Eu tenho feito um processo de acompanhamento pessoal com o professor Nuno Cobra, que era preparador do Ayrton Senna, né? Sim. E vou te dizer, 80% do processo que a gente está fazendo lá dentro, que tem sido mais legal para mim, é a respiração. E coisa que eu já sabia e que não estava praticando do jeito certo. E com ele, eu me condicionei a praticar muito melhor a consciência respiratória. Por quê? Porque ele manda uns exercícios que, se eu não cuidar da respiração, não dou conta de fazer aquele negócio. Exercício na barra, com o corpo suspenso, aquela coisa toda. Então, todo esse processo faz com que eu perceba melhor minha respiração. Respiração mais abdominal, respiração mais longa, mais profunda. A respiração está diretamente associada ao estado interno, ao estado emocional de um ser humano. A saúde emocional está conectada diretamente a isso. Inclusive, a nível de pH sanguíneo, isso também é alterado. Mas nem vou entrar no detalhe da fisiologia da coisa, mas de estado emocional, respiração. É que a respiração foi sequestrada quando a pessoa perde o estado emocional dela. Mas, via de regra, se ela aprender a dominar a respiração, vixe, ela domina um monte de coisa já. Uau, que incrível. Eric, como é que as pessoas podem aprender mais com você sobre esse conhecimento que é transformador? Eu, todo dia, coloco um monte de conteúdo gratuito no Instagram. O meu Instagram é uma vitrine de conteúdo lá, todo dia. Eric com CK, _Loureiro. Então, quem quiser me seguir, Eric com CK, _Loureiro. É uma vitrine aberta lá de conteúdo. Perfeito. Excelente. E eu soube que tem um treinamento de 9 dias também. Tem. Mas esse é só para quem quer ser um trainer, é isso? Não necessariamente, não precisa ser treinador, não. Para quem quer aprender, eu falo que essa formação é o manual da mente inconsciente. Quem quer aprender as lógicas da mente inconsciente, como é que funciona em relação ao dia a dia, ao passado, como que eu uso a altíssima performance dessa mente inconsciente, como é que se explica a origem dos comportamentos inconscientes que nós temos e tal. Essa é a formação completa, não é só para treinador, não, é para todo mundo que quer se desenvolver. Recebo lá muitos líderes, empresários, empreendedores, muita gente que quer saber como que funciona esse inconsciente. Excelente. Lá eu ensino. Lá são 9 dias de jornada, nossa formação em programação neurolinguística. É uma doideira. É maravilhoso. Maravilhoso. Muito obrigada, Valeu, Eric. Carol, adorei gratidão. conversar com você. Eu E aprendi também, muitas coisas que eu já vou colocar em prática. Bom demais. Sempre uma alegria, uma honra estar contigo aqui. Gratidão. Viu? Eu espero que você também tenha aproveitado esse conteúdo tanto quanto nós aproveitamos aqui. Quero saber a sua opinião sobre o nosso podcast. Manda os comentários. Muito obrigada e até o próximo episódio.